É um pouco complicado quando autores fazem isso, já vi várias pessoas me perguntar o que aconteceu naquela cena, e bom, eu vou tentar elaborar uma resposta aqui, mas não sei se vai ser exatamente o que você estava buscando, porque é uma cena... é complicado. Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando de A Detetive Está Morta. Sim, isso não é spoiler, isso é o nome da série. Tem o nome em inglês e tem o nome aí em japonês, Tantei o Amou, uma coisa aí que eu não vou lembrar. E bom, nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral como é essa série, mas principalmente discutir uma determinada cena lá que deixou um bando de pessoas empolvorosas. Pô, aconteceu mesmo isso? Bom, vamos tentar desvendar esse mistério aqui. E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo e vire membro quem puder. Você ganha aí mais de 400 vídeos extras já acumulados, fora os 3 a 4 novos que eu lanço toda semana, às vezes é 5 na verdade. E bom, tem um bando de quadros exclusivos, recomendações, análises, tem muito material. E você também ganha lives 2 vezes por semana de perguntas e respostas e impressões toda semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. Inclusive, esse anime aí, da Detetive, eu tô comentando semanalmente pros membros, desde a estreia. E bom, vamos falar um pouco dele agora. Como é que é essa história? Pô, é meio depressivo inicialmente, porque já começa com o protagonista lá sendo recrutado por essa detetive para virar o assistente dela. Ele acaba aceitando, os dois passam 3 anos juntos lutando contra uma organização do mal, e aí ela acaba morrendo. Então termina o primeiro episódio com ele revelando isso, que a detetive está morta. E daí, o título que a gente tem pro anime. E, bom, eu achei que o diretor podia ter deixado mais dramático quando ele fala lá que a detetive está morta. Podiam botar uma música pesada por trás, mostrando a cena dele, vendo ela morta e tal. Aparentemente vão mostrar isso no anime, porque voltou para um flashback enorme que tá contando a história dos dois lá mais um pouco, e eu creio que vai terminar na parte que ela acaba morrendo. Mas a questão é que poderia terminar o primeiro episódio de forma bem mais marcante, com uma trilha sonora pesada por trás, quando ele fala que ela tá morta, e aí voltando para um flashback rápido lá de alguns segundos, sem você nem entender direito, mas mostrando a cena com ela morta ali nos braços dele ou algo parecido. E aí fecha. Aí ficaria muito mais pesado do que ficou. Porque é só ele andando em uma ponte lá falando, a detetive está morta. Ele tá triste com isso, mas é assim, aí acabou o primeiro episódio. Foi tanto quanto frio. E não combina, porque ele adorava ela. Ela também adorava ele. Os dois eram loucamente apaixonados um pelo outro. É o que você mais nota, principalmente nos flashbacks que revelam aí do anime. Tem gente, inclusive, teorizando que ela tá viva, ela na verdade não morreu. Olha, isso é um tanto quanto complicado devido a esse fator aí. Essa garota tem o coração da detetive. Pois é. Inclusive, ela estava neurótica em procurar alguém e tal, e o alguém que ela estava procurando era, na verdade, o assistente. Porque ela era apaixonada por ele, descaradamente. Então, quando essa garota aí, que tinha o problema do coração, ganhou o coração da Siesta, que é a detetive, ela meio que ganhou também uma parte das emoções e das lembranças da detetive. Então ficou nesse negócio aí de catar alguém, mas ela não sabia quem era, até que descobre. A pessoa aí que ela estava atrás era, na verdade, o protagonista. E, bom, depois disso, ela gruda nele com a chiclete lá e começa os dois a entrar em aventuras. Tem essa garota que aparece também, tem uns tweets sobre elas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes quanto a isso, não é o propósito. A questão aí é que tem esse twist dessa garota aí, que, no caso, num transplante de coração, ficou com o coração do detetive. Então, aparentemente, ela morreu mesmo. A não ser que tem um outro twist na história, na verdade, foi um outro coração, foi um coração clonado dela, dá pra teorizar um bando de coisa. Mas é interessante, com certeza. Inclusive, é como se fosse quase uma reencarnação dela que voltou pra ele. De novo, lá foi atrás dele, voltando em outra pessoa. Ela não substituiu as memórias da garota e tal, mas misturou as duas, é a impressão que deu. Eu, inclusive, achei o personagem bem legal. A interação dos dois é extremamente engraçada, desses dois aí, nossa, dá pra rir um bocado com a interação deles. Então, gostei da personagem. Só que ela não é tão habilidosa e tal quanto a detetive. Mas eu diria que é menos tsundere. Ela deixa bem mais descarado, que gosta muito dele. Já a detetive, você nota isso, todo mundo que tá vendo nota isso, mas ela é tsundere pra caramba. E o protagonista também é tsundere. Então viram um pé no saco os dois, porque os dois se amam descaradamente, até ficam zoando isso na série. Porque tem uma garotinha lá que, num caso que eles mostram, acaba ficando com eles um tempo, e a garotinha fala lá que os dois são descaradamente apaixonados um pelo outro, assim, eles até tentam interromper ela, porque ela mesma sabe disso. Então os dois adoram um ao outro. Isso é muito óbvio.
Inclusive tem uma cena que o protagonista acaba capturado por um dos vilões aí, e a Siesta vai desesperada atrás dele. Porque ela chega lá gritando e tudo mais, ela tava louca atrás dele, roubou um negócio experimental lá do governo, tudo porque tava louca, desesperada pra tentar salvar ele. Embora, de novo, ela seja tsundere com a situação, dizendo que não, ela não tava desesperada e nem roubou, basicamente, um negócio lá super secreto do governo porque tava louca, porque ele foi capturado, nunca faria isso e tal. Então é muito óbvio que foi exatamente a situação que aconteceu. E até pela voz dela, gritando desesperado o nome dele enquanto achava ele no local lá onde eles estavam. Então, depois que ela encontra ele e tal, é que ela tenta se acalmar. Ela tava até suando e tudo mais, ela tenta ficar fria e tal, falar como se não ligasse. Então, a interação dos dois é muito legal. Então é muito fácil shippar os dois. Inclusive, por causa disso, muita gente acabou dropando a série, porque ela tá morta. Pô, mataram a personagem mais legal. Sim, pode ser a mais legal. Mas eu gostei dessa também. A de cabelo preto eu achei legal também. Mas assim, esta com certeza faz mais coisas. Ela é B10 pra caramba em combate e tudo mais. Então ela chama mais atenção. De qualquer forma, tem uns twists aí contra essa garota e tal, que eles começam a ajudar, ela se envolve com eles. Não vou entrar em detalhes aqui, não é o propósito, está spoilando tudo. Eu só dei o principal aqui, pra você pegar como é que funciona essa história. E, bom, teve uma cena aí, num dos últimos episódios, que chamou muita atenção. Inclusive o pessoal no Discord, os membros, todo mundo comentando essa cena aí. Até perguntando, pô, Marcos, você viu? O cara perdeu o cabaço e tal. O que eu quero dizer? Bom, olha isso aí. Sim, dá a entender que os dois dormiram juntos, né? Pois é. O problema é o seguinte. O autor, ele foi muito filho da mãe na cena. Ele basicamente tá zoando da sua cara, a impressão que dá. Eu detesto quando fazem isso. Quando dão uma dica e tal, eu já fiz uma análise de um anime que deixa óbvio o que aconteceu, mas através de um fator relativamente subjetivo. Mas tem certas provas ali que levam a crer que aconteceu. Aqui é muito mais complicado. Pô, Max, só tem isso, os dois juntos na cama? Não, tem mais. O que leva a crer que aconteceu é uma outra cena, e uma coisa que Siesta fala, e vai pra cima dele, eu já vou chegar lá. Só que o problema é o seguinte, os dois se embebedaram pra caramba e tal, até aí tudo bem, e a Siesta fica toda bobona e tal, depois que bebe pra caramba, e ela fica mais sincera com as emoções dela também. Ela tá doida pra fazer coisas com o assistente dela, isso é muito óbvio. Então ela convida ele pra cama dela, inclusive, ele acha estranho, mas tudo bem. E bom, os dois deitam lá juntinhos, começa a bater papo, ele fala de fazer coisa séria e tal, ela é sempre muito séria e tudo mais. Aí ela propõe pra ele isso. Pô, então que tal a gente fazer um negócio não tão sério assim? E aí ela vai pra cima dele assim e escurece a cena. Aí acorda no dia seguinte com os dois na cama ainda. Ok. Pô, Marco, então, eles mandaram ver, né? Bom, teoricamente, sim, a cena leva a crer, tipo, ela tá indo pra cima dele e tal, ela até bota o olho no lábio dela. Ela até faz o beicinho e tá, Marco, ela só beijou ele? Não sei. Porque não mostrou nada. Só mostrou ela indo pra cima dele lá e escureceu a cena. Geralmente, cenas assim, quando tá indo acontecer alguma coisa, escurecem, é só pra censurar e tal, pra não mostrar cena explícita. Mas aconteceu, né? Só que aí, olha só, olha como é que eles acordam depois. Tá ele de um lado, ela do outro, ele arrumadinho, olha só, tá com a camisa dele arrumadinha e tal. Inclusive, quando ele sai da cama, a calça dele tá toda certinha também com um cinto. Então, se eles mandaram ver, ele não devia estar mais desarrumado? Eles mandaram ver, ele se arrumou todinho de novo e depois foi dormir? Seria uma forma meio estranha de acontecer, não acham? No caso, só se ele tivesse neurose com isso e tal, tivesse toque, mas nunca demonstrou ter toque em cima disso, tá tudo arrumadinho e tal, certinho. Então a cena deixaria muito óbvio se ele tivesse com a camisa toda aberta, só de cueca, caso tivesse tirado a calça, seria mais normal. Então, ficou esquisita a cena. Mas a gente não tem nada. A Siesta também tá com a roupa bem desarrumada. Ela não quer dizer nada, porque ela pode estar sem nada por baixo. Mas o protagonista não tava de roupão. Tava com a roupa completa ali. Então, quando ele saiu da cama, a primeira coisa que eu fiquei procurando, pô, roupa desarrumada. Nada, tudo certinho. Aí, ué. Aconteceu ou não aconteceu esse negócio? E, bom, aí fui atrás do original. Porque, não, eles censuraram aqui, de maldade. No original vai ter a resposta. Não. Não tem, não. É a mesma coisa. Sim. O autor trolando com a nossa cara. Se esta fala aquilo, que tudo leva a crer que ela quer chegar aos finalmente, ela vai pra cima dele e aí corta a cena. Aí eles acordam no dia seguinte na cama lá. Aconteceu? Não dá pra saber. A Siesta quer, no caso, apagar as memórias do protagonista. Então, alguns vão afirmar que não. Se ela quer apagar as memórias dele é porque ela lembra de algo, no caso, muito vergonhoso que ela fez com ele. É, né? Em teoria.
Deveria ser. Mas, sei lá, ela é meio doida, pode ser só um beijo. Mas a gente não sabe nem se foi um beijo. Mas como ela fez aquele biquinho lá com a boca e tal pra cima dele, dá a entender que pelo menos um beijo deve ter rolado. Mas, entendeu? É muito complicado, a gente não tem uma prova visual. A gente tem teorias que dá pra fazer aqui com base em coisa que a gente viu. Ah, ela lembrou de alguma coisa, ela quer apagar as memórias dele. Pô, então ela tá com vergonha lá porque os dois dormiram juntos. Ou não, tudo isso é porque os dois dormiram na mesma cama. Pode ser, entendeu? Muito complicado. Era só o protagonista acordar de cueca lá e com a camisa aberta ou sem a camisa, que ficava quase óbvio o que aconteceu. Mas a gente não tem nada. Quer dizer, se eles acordassem os dois pelados, aí, tipo, era o óbvio do óbvio do óbvio. Tem várias, inclusive, situações dessas em anime, aonde o casal vai mandar ver e tal, cortam a cena, já vi várias assim. E aí depois acordam os dois na cama lá, sem roupa. Só que embaixo de uma coberta, não precisa mostrar os dois pelados. Então embaixo de uma coberta, sem roupa. Aí fica muito óbvio o que aconteceu. Não precisa de provas, não precisa ver a cena acontecendo. O problema aqui é os dois vestidos, o protagonista principalmente todo vestido certinho ali. Então, isso pesa contra ter acontecido alguma coisa. Enquanto a Siesta queria apagar a memória dele, pesa a favor. E ela, no caso, ir pra cima dele, antes de escurecer a cena. Então fica aquele negócio. Aconteceu? Ou não aconteceu? Não tem resposta certa. Naquele anime que eu mostrei pra vocês, onde o diretor basicamente escondeu uma cena dessas, é muito mais óbvio. Os dois já estavam se beijando e tá mandando ver. E aí a garota pega e fala que quer mais do que só beijo ali. E aí escurece a cena. Só que mostra ali as roupas dele jogadas num cantinho e mostra um ursinho lá, na verdade é um gato, caindo um em cima do outro. Como se os dois estivessem se juntando ali. Quem quiser mais informações do anime e tudo mais, eu vou linkar aí nos cartões. Mas a questão é que aí a gente tem algumas coisas a mais que deixam quase descarado o que aconteceu. Aqui é muito mais difícil, pode ter acontecido, mas a gente não tem muitas provas ali que ajudem no processo. Não é aquele negócio, tá óbvio. Não tá. Então eu lamento dizer que não existe uma resposta para essa situação. O único que sabe da resposta é o autor. Porque ele fez isso aí de maldade. Sabendo que o pessoal ficaria na dúvida, encucado, pô, aconteceu mesmo isso? Ou não? Então, tomara que em uma entrevista aí alguém pergunte pra ele, pô, aquela cena lá aconteceu ou não aconteceu? É capaz dele dizer, eu vou deixar isso pra sua imaginação. Filha da mãe. E bom, você pode estar se perguntando, Marco, e você? Você acha que aconteceu ou não? Eu acho que não. Eu acho que rolou uns amassos ali, se beijaram, mas não chegou no vamos ver. Porque se não tivesse acontecido nada, a CS não teria por que querer apagar as memórias dele. Mas se tivesse realmente chegado aos finalmente o protagonista, eu creio que ficaria mais... Bom, emocionado seria a palavra. A gente não viu uma reação tão forte dele assim. Como ele gosta muito dela, eu creio que se os dois tivessem realmente mandado ver, ele estaria com uma reação meio diferente aí ao acordar. Mas, de novo, é só o que eu acho. Como eu mostrei aqui, dá pra fazer várias interpretações em cima e não tem uma resposta certa, graças ao autor. Pois é. De qualquer forma, gente, é isso. Recomendo esse anime. Tá divertidinho. Não é tão bom quanto eu esperava. Eu botei mais hype nele. Ele acabou não sendo tão movimentado quanto eu esperava. Mas os personagens são legais. É um anime bem agradável de assistir. Tô assistindo até agora, comentando semanalmente pros membros, inclusive. Então, sim, tô curtindo. Mas se eu pegasse, por exemplo, o anime que eu mais gostei da temporada, por enquanto, é Vanitas. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.